Leis, direitos, de fato, direitos legais dos animais. Existe alguma lei que considere crimes maus-tratos a animais domésticos? Se sim, que lei é essa? Quando ela passou a existir? E abandonar um animal a crime? Quais os meios de proteção disponíveis que os favorecem? Bem, vamos por partes. Existe um repertório legislativo que nos habilita, sim, a proteger os animais domésticos e, portanto, a considerar crime os maus-tratos a animais domésticos e domesticados. Tá? Não apenas os silvestres, exóticos, mas também os domésticos e domesticados. Que lei é essa? Bom, não é apenas uma lei. O Decreto 24645 de 1934 foi o primeiro diploma legislativo deste país a dispor sobre a proteção aos animais. E ele já veda a prática de maus-tratos a animais, não se limitando a isso, entretanto, e portanto discrimina cada ato que pode ser considerado um maltrato. Tá? E eu gostaria de ler rapidamente aqui que, no caso do que me foi perguntado a respeito do abandono de animais, sim, abandono de animais é uma forma de maus-tratos e, portanto, é proibida por lei. Tá? O artigo 3º do nosso decreto, ainda em vigor, de 1934, diz em seu inciso 5º, que considera-se maus-tratos abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de administrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. Portanto, abandonar um animal, sobretudo se ele estava sob a sua tutela, se você era responsável pelos cuidados daquele animal, é sim maus-tratos. Tá, mas o que maus-tratos implica, né? Caracterizou como maus-tratos. E aí? Bom, depois de alguns outros diplomas legislativos que não tiveram uma relevância tão grande para a proteção dos animais, em 1988 foi, como todos sabem, promulgada a Constituição Federal do Brasil, que institui em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A Constituição, entretanto, ainda obviamente, como todos os outros dispositivos da Constituição, não pretende ser tão específica, né? E, portanto, atribui essa responsabilidade, vamos dizer, aos regulamentos, às leis federais e aos regulamentos futuros. No caso, 10 anos depois da Constituição Federal, ou seja, 1998, nós tivemos sancionada a lei que é chamada Lei de Crimes Ambientais, a lei número 9605, de 1998. Essa lei, ela sim trouxe um dispositivo fortíssimo, evidentemente insuficiente, mas assim, comparando-se com o que nós tínhamos antes, né, inclusive comparando-se com a legislação de vários outros países, infelizmente, um dispositivo forte, porque de fato veda os maus-tratos, proíbe os maus-tratos e tipifica a prática de maus-tratos como crime. Entretanto, pelo fato de ter este crime uma pena combinada muito reduzida, ele passa a ser considerado contravenção penal e passa a se beneficiar de conversão de pena, portanto, raramente resultando em detenção ou reclusão e, na maioria dos casos, limitando-se a punir os responsáveis com cestas básicas e outros tipos de punições alternativas muito brandas. Tá? Mas temos que fazer valer essa legislação de que nós dispomos enquanto lutamos por uma legislação mais rígida. A lei, portanto, 9.605,
diz em seu artigo 32 que é proibido, é crime, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então aí ele tentou incluir todos os animais, tá? E pelo menos todos os animais, enfim, vertebrados, todos os animais, né, sem discriminação baseada na origem daquele animal, ou a função ecológica daquele animal, ou, enfim, né, e portanto inclui aí não apenas cães e gatos, mas também porcos, vacas, galinhas, bodes, ovelhas, tá? E todo animal que você imaginar, cavalos, todos os animais que nós usamos para diversos fins, para alimentação, para entretenimento, né, enfim. Todos esses animais, portanto, passam a ser protegidos por essa lei a partir de 1995, tá? Perdão, de 1998. A pena combinada a essas práticas, como eu disse, é pequena, tá? Raramente superior a 1 ano, e multa, né? Pena de detenção e multa. Mas aí o que acontece? É o que eu falei, essa pena pode ser convertida em penas alternativas, e é isso o que vem acontecendo ao longo dos últimos muitos anos, em que o movimento de proteção animal se esforça para que a impunidade no que diz respeito aos maus tratos a animais não persista. Mas existem sim essas ferramentas, nós devemos utilizá-las, e as ferramentas, portanto, para utilizá-las são várias. O Ministério Público é um órgão que é responsável pela tutela dos animais, tá? E tutela jurídica dos animais, e portanto deve ser acionado sempre que houver um flagrante, uma denúncia procedente de maus tratos a animais, tá? Não apenas de maus tratos, mas como vocês viram pelo artigo 32 da Lei 9.605 de 98, ferir ou mutilar, tá? Então, assim, nós temos práticas industriais inúmeras que mutilam os nossos animais rotineiramente, tá? Isso é proibido, tá? Mas é uma ilegalidade institucionalizada, por mais contraditório que isso possa parecer, tá? E nós temos que acreditar que se nós denunciarmos essas práticas, não apenas essas que são institucionalizadas, como também as práticas de maus tratos que nós vemos, tá, no quintal do nosso vizinho, na rua, que se nós denunciarmos, tá, preferivelmente com provas, com algum tipo de fotografia, de vídeo, de testemunhas, que essas denúncias podem ser julgadas procedentes e podem resultar em algum tipo de pena para os responsáveis. Então, o Ministério Público é uma ferramenta. Algumas cidades têm delegacias, ou delegacia de meio ambiente, ou delegacia de proteção aos animais, ou às vezes, infelizmente, delegacia de menor potencial ofensivo, né, de crimes de menor potencial ofensivo, que infelizmente ainda muitas vezes é enquadrado o crime de maus tratos a animais. Então, quer dizer, existem delegacias a que você pode recorrer, existe o Ministério Público, tá? Tipicamente a Promotoria de Meio Ambiente, cada vez mais estamos chegando perto de ter promotorias especializadas em defesa animal, mas por enquanto, na maioria dos casos, deve-se recorrer à Promotoria do Meio Ambiente. Existe também a Polícia Ambiental, né? A maioria dos estados tem companhias independentes de policiamento ambiental, né? Em Pernambuco, por exemplo, existe o CIPOMA, que é a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, que também atende, é incumbência dela atender tudo que diga respeito aos crimes ambientais e, portanto, entra aí na questão de maus tratos a animais, tá? Frequentemente esses órgãos não têm pernas para atender a todas as denúncias, já que eles não são especializados nisso, não são especializados em defesa animal, em combate a maus tratos, mas também não podemos dar muita
muito crédito, digamos assim, a essa sobrecarga e nos conformar. Porque a proteção animal, o combate aos maus tratos é uma questão que deveria ser prioritária. Tá? Trata-se de violência explícita, trata-se de crueldade, então isso deve ser prioritário. Então não devemos nos intimidar e devemos sim sempre denunciar, ou no Ministério Público, ou em delegacia especializada, ou em companhia de polícia especializada. E muitas vezes também há ONGs, né, que já sabem dar o encaminhamento correto e muitas vezes com mais celeridade, com mais credibilidade por vezes, a uma denúncia que você tenha. Então essas são as ferramentas que nós temos para promover o cumprimento das brandas e poucas leis que temos, mas temos, de proteção aos animais também domésticos e domesticados.